A gente já começa falando de saúde, de qualidade de vida, de emagrecimento e de fitoterápicos. É muito legal quando a gente tem a oportunidade de conversar com os médicos que têm aí propriedades, que podem nos dizer mais sobre fitoterápicos, porque a gente não é qualquer profissional que vai ter esse conhecimento. Por isso que eu estou já dizendo isso no início da nossa pauta, para ninguém achar que todo médico sabe sobre isso, né, doutor André? Bem-vindo, sempre um prazer tê-lo aqui. Doutor André Weinert, que é nutrólogo, e quando vem ao programa, conta sempre essas novidades, porque eu gosto também de lembrar, você tem uma história que envolve, você emagreceu quantos quilos, doutor André? Agora, bom, deu no total 56. 56 quilos, então você tem alguém que entende de emagrecimento. E é duro, né? Então, sendo nutrólogo, tendo ainda isso como profissão, é você. É difícil, porque na verdade os pacientes se espelham muito às vezes na gente, né? Acho que às vezes eu penso que foi até bom, não é que é bom entre aspas, mas assim, a gente passar muitas vezes pelo outro lado da mesa, né? Tá do outro lado como paciente, não como médico. A gente consegue raciocinar como paciente. Muitas vezes, muita gente acha, você é obeso, é gordo, né? Porque ele quer, e não é assim. E é muito difícil, né? E a gente tem que buscar dentro disso muitas alternativas, às vezes mais fáceis, mais difíceis, mas pro resto da vida você tem que buscar as alternativas. Acho que todas são válidas. Fazendo bem, todas são válidas, né? É a busca incessante pela saúde. Eu acho que pela saúde até, né, o título passou da saúde, começou a virar uma compulsão, uma doença, um distúrbio, já vamos para outra parte, mas acho que a saúde é muito importante. E os fitoterápicos têm tudo a ver com isso. Você usou nesse seu processo de emagrecer, usa até hoje? Eu uso até hoje. Olha, que legal. Se a gente for falar de fitoterápicos, para emagrecimento, para ganho de massa, tem para um monte de funções os fitoterápicos. Inclusive, alguns que a gente usa até para ganho de massa, para emagrecimento, eles têm inúmeras funções, mesmo alguns deles. Entendi, né? Que são parecidos, mas vai depender, claro, da dosagem. Até você contou isso outra vez, né? Não adianta também tomar um monte. Ter a quantidade certinha. E tá os outros 99% do seu dia de acordo com os fitoterápicos. Não adianta você também querer comer, achar que você vai sair comer 3 pizzas, depois, vou tomar um fitoterápico e vai resolver o problema. Não vai resolver esse problema. A alimentação saudável e fazer atividade física e ter aí uma qualidade de vida, tentar diminuir o estresse, coisas que a gente fala aqui muito, mais aliado aí à introdução de fitoterápicos. É ótimo. O fitoterápico ajuda demais, né? O processo de emagrecimento, Carol, na verdade, ele não está restrito a uma ou outra ação. É um conjunto de ações, né? Como você, no seu dia a dia, quem te acompanha, quem vê, você é uma pessoa super saudável, mas não é porque você come só bem. Você come bem, você tem uma atividade física regular, você tem um estilo de vida muito mais saudável. Então, não se parte de um princípio. Faço uso de fitoterápicos. Que é muito legal, legal. Então, assim, o conjunto de fatores que vão te ajudar. Então, o fitoterápico vai te ajudar se você se ajudar. Não adianta você querer fazer chás e tomar comprimidos e achar que isso vai resolver seu problema se a sua cabeça não estiver preparada, se seu corpo não estiver preparado, se o seu dia a dia não estiver condizente com aquilo que você vai... O fitoterápico não vai adiantar nada se você fizer tudo errado. Nada. Eu vou deixar na tela, então, o primeiro que a gente vai falar. Vamos colocar, vamos ver qual que a gente separou. Tem vários, a gente tem uma lista imensa, mas a gente vai dar atenção aqui para os principais. Aí, faseolamina, que são ligados ao emagrecimento. Vou fazer o seguinte, vou dar um recadinho e já volto para a gente falar de faseolamina. Esse exatamente eu não sei. E depois a gente pode falar do sono também, né? Pode, se tem algum fitoterápico que ajuda para dormir, gente. Porque nada, né? Que ajuda a emagrecer, inclusive, né? Dorme bem, você vive melhor, tem a liberação de hormônios, a gente vai conversar sobre isso. E agora a gente vai falar da... Como é que é? Faseolamina. Faseolamina. Bonitinha, né? Assim, o feijão branco. É o feijão branco? É o feijão branco. Prazer, feijão branco. Tô olhando assim, que aí ele tá claro, cru, né? Não tá feito. Então a faseolamina está no feijão branco. Feijão branco, A faseolamina tá muito na moda hoje, né? É um dos fitoterápicos mais na moda que se tem para quem procura emagrecimento. Muitos pacientes vão no consultório, inclusive tem alguns famosos que estão usando a faseolamina, que perderam peso, junto com a reeducação alimentar e estão fazendo uso da faseolamina. A faseolamina, ela tem um componente dentro do feijão branco que ela vai inibir a amilase. A amilase, ela é uma substância que ela é responsável pela digestão dos carboidratos. Então, essa substância, que sendo inibida, o carboidrato ser quebrado, porque o carboidrato, quando a gente ingere o carboidrato, né, o carboidrato ele tem que ser quebrado. Então, a gente tem carboidratos maiores, menores, né, cadeias grandes e cadeias pequenas. Mas para a gente absorver, a gente absorve o carboidrato simples, né, que é a glicose, a frutose. Então, são pequenos carboidratos. Entendi. Então, quando a gente ingere carboidratos
carboidratos maiores tem que ser quebrado para poder a gente ficar menorzinho e o nosso organismo absorver. E quem faz essa quebra é uma enzima que chama amilase. A faseolamina, ela vai inibir a ação dessa enzima. Entendi. Então, o que ela vai fazer? Ela vai impedir que esse carboidrato se quebre e você não consegue absorver esse carboidrato. Comeu, saiu, mais ou menos isso. Exatamente. Então você consegue consumir o carboidrato, o alimento. Mata a vontade de comer um prato de massa, isso, por exemplo. E você consumindo o carboidrato, o alimento, você deixa de absorver uma parte desse nutriente, uma parte desse carboidrato. Então, teoricamente, você ingere menos caloria, você ingere menos carboidrato. Então você consegue... libera menos insulina? Ajuda na liberação de insulina, ajuda naquele pico do insulinêmico, né, que vai alterar... Gente, isso é muito legal. É legal para diabético, então? Inclusive, assim, para diabético, né, toma muito cuidado. Então, quem tem diabetes, independente se for tipo 1, tipo 2, dá para fazer? Claro que dá para fazer. Existem até medicações hoje no mercado, alopáticas, né, novas, que está muito na moda também por conta disso. Ela inibe a absorção. Um tempo atrás tinha uma medicação que a gente até falou em outras pautas, que inibe a absorção de gordura. Né? Verdade. É aquela que a gente acaba inibindo a absorção de gordura. Agora tem uma outra medicação que foi feita para diabéticos, que tem muita gente utilizando ela para emagrecimento. Tá? A faseolamina age mais ou menos parecido. Então, teoricamente, teria mais ou menos a mesma função, entre aspas, ela inibe a absorção desse carboidrato. Só que é natural. Já a pessoa que tem a indicação, então, que tem diabetes, aí, claro, provavelmente tem que fazer com medicamento, com acompanhamento médico. Como também quem tem diabetes, toma insulina, utilizar a faseolamina e utilizar muito insulina, pode ter hipoglicemia, pode passar mal, pode ter os efeitos colaterais do uso indevido da faseolamina. Então, toma muito cuidado. Mas aqui, no caso, a gente usaria o pó... Pode ser o pó. E colocar em cápsula. Isso, em cápsula. E ser tomado antes da refeição. Isso, você pode tomar antes das refeições, do café, antes do almoço, antes do jantar. Não da quantidade certa. Da quantidade certa, ou pode antes do almoço, antes do jantar. Depende muito, sim, Carol. Tudo isso que a gente fala de fitoterápico vai depender, a dose, a forma de se tomar, a quantidade, os horários, vai depender muito de quanto a pessoa precisa, de como que você vai fazer o dia, né, o cardápio da pessoa, de como a pessoa faz atividade física, de como é o dia a dia dela, se ela tem intolerância a alguma coisa. Não sai comprando e sim, né? Não, tomando, vi lá, faseolamina e tal, não pode. Não. Ah, mas assim, se comer o feijão branco, tem faseolamina dentro. Mas não é suficiente como uma quantidade manipulada. A quantidade é menor. Sempre que a gente manipula, quando a gente fala de chá, que a gente fala de manipulado, tem diferença, tá? Porque no chá, se a gente pega um chá aqui de qualquer fitoterápico, a gente vai colocar uma quantidade menor, a gente dilui na água, então você nunca tem certeza de quanto você está ingerindo dele. Quando a gente manda fazer na farmácia de manipulação, encapsular, a gente manda encapsular já a miligramagem correta dentro daquilo que é necessário. A soma no dia a dia vai ser uma soma adequada para dar resultado. E você tem uma ação muito mais certa, muito mais pontual desse alimento. Ah, então quer dizer que se eu consumir o feijão branco, eu estou consumindo também a faseolamina? Legal, mas, talvez... Uma quantidade menor. Você está consumindo junto com outros alimentos, né? Então você está consumindo com gordura, você está consumindo com proteína, que pode também interferir um pouquinho na ação da faseolamina. Você vai ter que mastigar, ele vai ter, até ela começar a agir, demora um pouquinho mais, mas é ótimo, é super legal. Muito legal, muito legal. Agora, chegou a pergunta, diretor, é isso? Vamos colocar uma perguntinha, então, que tem a ver aí com... Ai, que linda foto, adorei! Maria Maria, um beijo pra você, adoro esse nome. Gostaria de saber que chá é melhor pro funcionamento do intestino, pois por mais que eu tenha uma alimentação saudável, é muito preso. Eu tô tomando chá Sene, é bom mesmo? Ela tá falando, então, desse chá Sene. Que chá é esse? Então, Sene é um fitoterápico. Tem, então, relação com o funcionamento de intestino? Tem. O Sene é um dos fitoterápicos que a gente usa, né? Uma planta que é utilizada para aumentar a atividade intestinal. Então, ela... Um laxativo, É tipo um laxativo natural. Exatamente. Vamos dizer que é como se fosse um laxante natural. Tá? Então tem muita gente que utiliza o chá de Sene ou outros tipos de chás ou outras. O Sene não necessariamente pode ser em chá, também pode ser em cápsula, pode ser de alguma outra forma. Para melhorar o funcionamento intestinal, para tentar emagrecer. Até porque a gente sabe que o intestino
que funciona direitinho. Imagina em pessoas constipadas, tem modificação na flora intestinal, então tem modificação na parte inflamatória do nosso corpo, por uma maneira geral também. Então isso interfere na absorção de nutrientes, interfere na absorção de carboidratos, proteínas, gorduras. Então você acaba modificando o nosso metabolismo de uma maneira geral quando o nosso intestino é muito preso. E ela disse que ela até tem uma alimentação saudável, então ela está fazendo a parte dela. Agora, tomar o chá todos os dias é bem-vindo ou tem algo a mais que ela pode fazer? Se não está funcionando, tem que procurar se tem algum outro motivo do mau funcionamento do intestino. Porque muitas vezes a gente acha que está comendo de uma maneira correta e a hora que a gente vai ver tem muitas falhas. Às vezes está faltando fibra, né? Exatamente. De repente está faltando fibra, Maria. E na fitoterapia você tem o sene que você pode utilizar, você tem a cáscara sagrada, né? A cáscara sagrada, inclusive, tem esse chazinho aqui de cáscara sagrada. É desse chá, ó, cáscara sagrada, Cáscara sagrada também é outro laxante. Que também você tem o psyllium, você tem... o psyllium também ajuda, é verdade. O psyllium está na composição de muitas coisas, também ajuda, então, a diminuir você tem o plantágua, a você tem várias outras plantas e raízes que você pode utilizar na fitoterapia como laxante. Mas também, tomar muito cuidado, quem toma todo dia, se você tem alguma doença inflamatória, se o intestino, se você tem começar a ter algum problema de diarreia crônica, você tem muitas dores abdominais, cuidado, porque como a gente falou na outra pauta, Carol, fitoterápico é legal, mas fitoterápico a gente já está comprovado que intoxicação por medicamento está incluído muito a fitoterapia. Muita gente se intoxica por fitoterápico. Entendi, olha. Faz o uso desses fitoterápicos em altas doses, de maneira indiscriminada, e acaba se intoxicando. Rebote, inclusive, inclusive por causa de óbito por intoxicação medicamentosa. E muitas vezes une a alopatia com os medicamentos normais que a gente utiliza no dia a dia, junto com a fitoterapia, e você pode ter problemas sérios sem utilizando de maneira errada. Tem que conversar com o médico para ele te dar a orientação certinho quanto desse chá você pode tomar ou se vai ser manipulado. Vamos colocar mais uma perguntinha? Vamos, claro. Não, perguntinha não. Outra imagem, vamos ver. Porque tem um monte de coisa que a gente quer falar. Tem que falar um monte, vamos ver. Folha negra. Folha negra. Essa folha negra, ela é famosa, bonitinha, né? Bonita, né? E ela é utilizada há muito tempo. A folha negra é aquela, assim, campeã para emagrecimento? Uma das que eu gosto de usar bastante, a folha negra, né? Que geralmente quando a gente fala de fitoterapia, principalmente na parte de emagrecimento ou qualquer outra coisa, a fitoterapia geralmente quem prescreve não prescreve um fitoterápico. A gente faz uma composição de fitoterápicos, né? Em doses menores ou subdoses, que elas vão se unindo como se fosse uma engrenagem, e você tem uma resposta melhor. Que nem a faseolamina vai agir daquele jeito, que a gente falou da trapal do cobo vai agir de outro jeito, a folha negra ela vai agir de outra maneira. Então você consegue trabalhar de várias frentes, de vários processos diferentes de forma de emagrecimento para você ter uma melhora. Ficaria legal colocar como é que é? Faseolamina com a folha negra numa cápsula. É verdade que ativa o metabolismo, folha negra? A folha negra ela é legal pelo seguinte, a folha negra ela é utilizada desde dos indígenas, dos nossos antepassados já utilizavam a folha negra como um redutor de apetite. Né? Então, para dar aquela saciadinha e não avançar na comida. A gente fala alguns estudos mostram, hoje tem muito mais estudos sendo feito. A folha negra, ela age muito, ela retarda o início do esvaziamento gástrico. Então você começa a comer e demora mais para você fazer a digestão. E isso te leva a uma saciedade precoce. Então quando você tem uma saciedade precoce, o seu ímpeto de fome diminui e você acaba comendo menos. Então ela já age de uma outra maneira diferente da faseolamina. Você pode utilizar as duas juntas, por exemplo, você inibe esse centro da fome de maneiras diferentes. Então a folha negra... de absorção de carboidrato. E a folha negra já era utilizada na forma de chá há séculos legal tomar atrás. o chá, mas assim, se manipular, sempre lembrando quando a gente fala de manipulação ou do chá, que a gente está falando aí de dose, né? Sim. Então a manipulação acaba tendo um resultado ainda melhor. Eu prefiro manipulação. Isso, porque quando a gente manda manipular, quando a gente fala do chá, muitas vezes o chá, se a gente for pegar o chá industrializado, tem muito... Sobra nada, não sobra, às vezes tem pedaço de folha, pedaço de caule, pedaço de... É só o sabor mesmo, mas não sobra nada. A não ser que você vá em lojas naturais e compre o chá mesmo, mas mesmo assim você não tem certeza da concentração que você está tomando. Entendi. Quando a gente manda numa prescrição médica manipular, aqui, a gente tem alguns exemplos de tamanhos de compra, vai depender. Esses são meus, por exemplo, que eu tomo, são meus. Olha lá, tem os pequenininhos que tem menos. Tem os maiores. E tem os maiores, e também vai depender o quanto a pessoa consegue tomar, né? Isso, porque então, às vezes tem gente que não consegue tomar esse grandão, aí pode manipular e tomar mais de menores, não tem nenhum problema. Então fica muito melhor. Quando a gente faz uma prescrição médica, coloca tantos miligramas de folha negra, tantos miligramas de faseolamina, tantos miligramas de cáscara sagrada, você consegue fazer uma composição
de 2, 3, tem médicos que fazem composição de 15, 20, né? Cada um tem a sua maneira. Um limite de enxergar isso. Isso, mas você consegue, dentro de uma composição na farmácia de manipulação, você consegue dar exatamente aquilo que o paciente precisa, aquilo que você acha que seria o ideal para ele. E você pode utilizar. Então a folha negra... Achei ela muito bonitinha. Ela é muito legal. E ela dá uma sensação de saciedade precoce. Então você começa a comer... Tem muitos segredos nessa área, né? Muito legal, muito legal. Acho que chegou mais uma perguntinha dessa daqui, né? Vamos lá. Ai, que legal, que linda. Drica Galdina, da sua família Gal. Olha lá. Drica Galdina, um beijo pra você. Quero saber se o chá de hibiscus ajuda no emagrecimento. A gente vai falar do hibiscus. Temos uma fotinho dele tão bonitinho. Ele tem uma cor tão bonita. Quando a gente faz o chá de hibiscus, olha lá. Uma delícia. Tá aí. Ele ajuda a emagrecer? Ajuda. Não é mito? Não é mito. A gente usa bastante hibiscus na parte do emagrecimento, até na parte de atividade física eu gosto de usar bastante, um pouco de recuperação muscular. Que legal! Ele ajuda também, né? Mas na parte de emagrecimento, sim, né? Ele também tem uma ação um pouco central, ele ajuda também, tem um efeito um pouquinho diurético. O chás, né, de uma maneira geral, ajuda um pouco na diurese. Que você vai se hidratar um pouco melhor. Então, ele tem uma ação também bem legal, né, nessa parte. Assim, isso, né? dá uma vamos dizer, você falou, uma desinchada, vamos em termos mais práticos, né? Dá uma ajuda nessa parte de liberar toxina, diminuir edemas, né? Então ele ajuda. Então se a gente pode utilizar o chá de hibisco, ou mesmo hibisco, junto na fitoterapia, com qualquer outro, com alguns outros fitoterápicos, você pode utilizar, é legal. Então pode fazer o uso do chá de hibisco, mas cai naquilo que a gente já falou. O chá, a gente não tem a certeza da concentração daquilo que a gente está tomando, da forma ativa do fitoterápico, para ter uma ação correta no emagrecimento, no ganho que ela quer ter no seu dia a dia. E lembrando que é só o médico que pode fazer a manipulação até para ter a condição adequada. Agora, deixa eu te perguntar uma coisa, duas coisas. O quanto uma pessoa que está assistindo a gente, pode tomar de chá por dia que não vai fazer mal? Qual é a dosagem desse chá, seja ele de qualquer erva que a gente está falando, de fitoterápico, que não vai fazer mal? 3 xícaras. Muito relativo, isso é muito relativo, Carol. Porque depende do fitoterápico. Se a gente for falar de hidratação, você pode tomar 3 litros, 3 litros e meio por dia, não tem nenhum problema. Agora, especificamente, quando você vai falar de chás, depende do tipo de chá. Então, você vai falar de chá verde, chá vermelho, chá branco, do chá de hibisco, chá de acaxu, você pode tomar chá do que você quiser. Mas, dependendo do fitoterápico que você vai utilizar, tomar muito cuidado. Não dá para te falar se é uma xícara, 2 xícaras, porque se você, de repente, tem uma sensibilidade maior à cáscara sagrada e você toma 3, 4, 5 xícaras por dia, você pode ter os efeitos colaterais. Entendi. Você pode começar a ter diarreia, ter mal-estar. Então, tomar muito cuidado. Sempre que você quiser fazer o uso do fitoterápico, faça com segurança, porque não acho que só porque é uma planta... A gente pode sair. Você pode sair comprando e utilizando Não temos uma quantidade segura, assim. Tem que conversar. Vocês é que vão dizer. Inclusive a gente, até hoje, tem muitas vezes para pacientes que eu utilizo fitoterápicos em doses que eu sei que são seguras, que os pacientes voltam e falam assim, olha, me senti muito mal com tal fitoterápico. E aí já tem que diminuir. Porque você tem efeitos colaterais. Você pode ter azia, mal-estar, dor de cabeça, vômito, diarreia, você pode ter prisão de ventre, você pode ter um monte de coisa de efeito colateral, porque cada pessoa é diferente, são sensibilidades diferentes. Entendi. Então, mesmo utilizando em doses baixas alguns fitoterápicos, eu tenho ainda pacientes que têm efeitos colaterais. Olha, passageiros, que a gente resolve, a gente muda, a gente... Mas é bom observar para saber qual é aquele ingrediente, aquela dosagem. Porque o que é bom para mim pode não ser tão bom para você. Verdade. Então, tudo que a gente for utilizar, inclusive na fitoterapia, toma muito cuidado. Independente da forma. E formas para a gente utilizar, a gente tem várias. Vamos falar de mais um, então? Vamos, claro. Vamos ver. Além do... ficou linda essa imagem, olha. Grifonia simplicifolia. Isso. Que é isso? Isso eu não conheço. Grifonia simplicifolia. É isso aí. O nome é difícil, mas a gente vai conseguir dar uma... É uma planta que tem o princípio ativo dela chamado 5-HTP, que é o 5-hidroxitriptofano. Lembra o triptofano da banana, do chocolate? Falamos outro dia, doutor Roberto até brincou falando que os macacos são felizes, que só comem banana e tal. Por causa do triptofano. Tá aí. A grifônia, o princípio ativo da grifônia é esse 5-HTP. Esse 5-HTP, esse princípio ativo, que ele vai ser liberado, ele vai aumentar, esse 5-hidroxitriptofano, ele vai aumentar a liberação de serotonina, vai dar uma sensação de bem-estar, vai melhorar o humor, vai diminuir o ímpeto, muitas vezes por aquelas ímpetos por doces, principalmente. Então você consegue trabalhar nessa parte do sistema nervoso, trabalhando a pessoa, melhorando o humor, acalmando um pouquinho, diminuindo a ansiedade. Antidepressivo natural.
Mais ou menos por aí. Claro, quem tem uma indicação de um remédio mais forte, não vamos discutir, não podemos... Não, a gente tá falando... Mas é algo que pode resolver o início aí de uma pequena depressão, uma tristeza, uma sensação ruim. O nome é difícil, mas é uma coisa muito legal. Muitas vezes a pessoa fala, eu vou falar do vende-se, né? 5-HTP, 5-HTP para melhorar, estou mais tranquila. Ótimo, você pode utilizar, o princípio ativo é o 5-HTP, é o hidroxitriptofano, que é um precursor de serotonina, que vai ajudar a gente a dar uma acalmada, vai ajudar a gente no estresse, no humor, e vai diminuir o ímpeto por doce, aquela vontade de comer, e você come menos. Então, não sabia disso. Várias maneiras, a gente falou de alguns fitos hoje, e cada um de uma maneira diferente, a gente consegue chegar num denominador comum. Gente, muito interessante. Então tá aí, Griffonia simplicifolia. Um nome difícil, né? Pra gente fechar, já estourei tudo, né, diretor? Fala só o nome de alguma coisa que seria bom pro sono, algum fitoterápico que é bom para ter um sono agradável, liberar o famoso GH à noite, dormir bem. Você pode utilizar a faseolamina, por exemplo. É legal. Porque à noite, quando a gente libera, a gente fala de GH, a gente fala de cortisol, a gente não tem que esquecer que, antes de tudo, tem insulina. A liberação de GH está ligada à insulina. Então, você conseguir controlar, por exemplo, usando a Griffonia, junto com a faseolamina, por exemplo, você consegue ter um efeito de diminuir esse nível de ansiedade, estresse, você dá uma diminuída, você consegue deixar a pessoa um pouquinho mais calma, mais bem-humorada, a pessoa teoricamente dorme melhor, você consegue utilizar a faseolamina de uma forma melhor, você pode utilizar outros fitoterápicos para quem faz atividade física, numa recuperação muscular, que inclusive também vai ajudar na parte além de recuperação, na parte noturna, na parte de sono. Então, que legal! De dois que a gente falou aqui, inclusive ajudam. Eu gostei de tudo. Tem um monte ainda, doutor André. O diretor, nós temos que continuar com essa pauta. Nós vamos fazer terceiro capítulo, quarto capítulo. Vamos embora. Porque, olha, chegaram muitas perguntas e a gente pode falar de uns ligados à atividade física na próxima vez. Claro. Porque vocês imaginam, olha que mundo maravilhoso. É um mundo à parte. É um mundo à parte. Só que, lembrando, gente, façam isso com orientação de um médico que esteja capacitado, que tenha todas essas informações. Não são todos, mas você vai procurar, vai conversar e vai ter a recomendação para você. E aí vai ter resultados maravilhosos. Claro, com certeza. Só posso te agradecer, Obrigado, doutor Carol. André. Sempre, olha, quem quiser segui-lo no Insta, ele coloca várias informações ótimas. @André_Nutrólogo. André_Nutrólogo. Então, doutor André Weinert, que volta a você bonita sempre. Vamos continuar com esse capítulo, né, diretor? O que você acha? Tá bombando, cheio de perguntas aí, porque bom demais. Obrigada, viu? Obrigado, tudo Carol. de bom. Boa recuperação, doutor André. Não sei como está aqui, não vou contar o que você fez, mas fez uma cirurgia e veio aqui, gente. Mas tá tudo bem. Doutor André? Tá tudo ótimo. Obrigada. Obrigado, sempre, Carol. muito querido. Até a próxima. Ai, que máximo.